Seja bem-vindo, bem-vinda ao Chá com Livros. Este é um programa da Rádio Literária Mais, da Comunidade Literária Mais, onde nós batemos papo aqui com escritoras, com leitoras, com mulheres que têm aqui alguma relação com a literatura, e é sempre um grande prazer receber aqui pessoas para a gente falar sobre livros, leitura, literatura. E daqui a pouco eu vou convidar aqui a nossa escritora de hoje, que vai bater um papo conosco. Ela é uma querida da Comunidade Literária Mais, Lucimar Vieira, e eu já vou aqui colocar, então, no palco a Lucimar Vieira para a gente bater esse papo incrível. Mas aí, antes, eu já quero dizer que se você é escritora, leitora, você quer participar do nosso Chá com Livros, então entre em contato conosco e vamos agendar aqui a sua gravação para você também participar desse bate-papo, combinado? Bom, deixa eu chamar aqui, então, a Lucimar Vieira. Bom dia, Lucimar Vieira, um prazer imenso receber você aqui no nosso Chá com Livros, e sempre quando eu começo aqui o nosso Chá com Livros, eu gosto de perguntar o que é que você gosta de beber, Lucimar? Você gosta de beber café, você gosta de beber chá, suco, refrigerante, o que é que você tem aí na sua caneca? Então, gente, bom dia, prazer estar aqui no café, no Chá com Livros, né, do Literária Mais. E eu gostaria de mostrar aqui minha caneca. E eu fiz um chá de cidreira, né? Colhi aqui no meu jardim, exatamente para a gente bater esse papo, né? Chá com livros. Ah, que legal. O chá, ele me remete a muitas épocas legais da minha vida, em que uma delas era quando a gente sentava na calçada, no interior, sentava todo mundo na calçada, e aí eu lembro que a gente fazia chá de cidreira, de erva doce, né, e aí sentava todo mundo na calçada tomando chá, comendo biscoito, bolo, ia contando histórias. Eu sinto muita saudade dessa época. E aí eu quero até aproveitar, porque eu sei que você também, Lucimar, tem uma história também com o interior, você também morou no interior, teve a sua infância no interior, então eu acredito que você também tem memórias. Muitas. Antes, né? E aí eu queria que você se apresentasse para as pessoas, assim, quem é a Lucimar, de onde é que Lucimar veio, né? Onde é que Lucimar está hoje? Então fala aí para a gente. Então, eu sou Lucimar Vieira. Eu hoje moro em Fortaleza, mas eu sou do interior do Ceará. Na verdade, eu nasci no município de Independência, mais perto de Itauá do que da cidade de Independência. E eu vivi lá até os 14 anos. E fui criada nessa atmosfera de fazenda, morava, né? E a gente tinha também essa cultura do chá, da conversa à noite na calçada, né? Das histórias, né? De assombração, história de animais que falavam. E fui criada assim, ouvindo, e às vezes a história começava a ficar mais pesada e passava a noite tendo pesadelos, né? Com essa coisa das histórias de assombração. E isso me fez crescer com essa vontade de contar história, né? E para registrar um pouco disso, isso convergiu aqui para o meu livro, o primeiro livro, né? Que foi o História que Vivemos para Contar. Eu coloco nesse livro algumas vivências da minha infância. Eu acho que essa coisa de contar histórias é algo muito forte do pessoal do interior, né, assim, hoje não, a gente está perdendo muito, né, devido à internet, devido à violência também, que já está chegando também no interior e tudo, as pessoas já estão perdendo essa coisa de sentar na calçada, de contar histórias. Mas eu tenho lembranças, assim, muito fortes da minha infância, da minha adolescência,
dessa coisa mesmo das famílias sentarem na calçada ali no interior, e essas histórias que se contavam, né, que o meu pai tem histórias assim arrepiantes, histórias de assombração, do tempo que ele morou numa casa mal assombrada, né, então ele contava essas histórias e a gente ia dormir morrendo de medo e tinha pesadelo, aquela coisa, mas a gente adorava esses momentos, né. E aí você citou o seu livro que você escreveu, que é o Histórias que Vivemos para Contar, que é uma história onde você realmente traz memórias da sua infância, da sua adolescência, desse tempo que você viveu no interior, né, da sua família, seus irmãos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro, Histórias que Vivemos para Contar. Em que momento você teve a ideia de escrever esse livro, por que que você quis escrever esse livro, né, e o que que ele significa para você? Certo. Então, eu sempre tive o desejo de falar dessa minha vivência no interior, mas esbarrou na falta de como fazer, de tempo para fazer, e aí, quando chegou a época da pandemia, que a coisa parou mais um pouco, e a gente começou a trabalhar em outro formato, me veio essa ideia de retomar esse desejo. E eu comecei, eu pensei assim, poxa, mas será que eu ainda vou me lembrar de coisas tantos anos? E aí, quando eu comecei a me voltar para esse universo, parece que tudo começou a jorrar, né? As coisas, eu procurei música daquela época, né, e começou a voltar, né, todas aquelas memórias, e foi muito forte, né? E aí eu tenho um irmão que mora lá no interior, que é um pouquinho mais novo do que eu, só 1 ano, e ele não sabe ler, né? E aí as pessoas ficam lendo para ele, aí ele diz assim, mas Simar, ele me chama de Simar, mas Simar, como é que você se lembra de tanta coisa? E aí ele fica, né, o pessoal me conta que ele fica confirmando, era assim mesmo, era isso mesmo, né? Então, foi muito bom escrever esse livro, porque eu revivi toda aquela coisa, foi muito difícil, né? Passar por todas aquelas coisas, porque tem partes boas, né, que é a parte das crianças livres, de brincar, de andar de pé descalço, de correr, de ter aquela brincadeira inocente, de viver na natureza, né, mas teve a parte difícil, que foi a parte que eu perdi meus pais, que a gente perdeu, e foi toda uma quebra na infância, né, então eu tinha 8 anos quando a minha mãe morreu, e tudo aquilo aí se desmorona, né, então a vida fica muito complexa, muito difícil, né? E aí a gente mesmo assim ainda foi ficando no interior, e aí a gente ficou na casa de uma tia, aí começou a separar os irmãos, né? Uns iam para um lado, outros iam para o outro. Aí teve a minha irmã mais nova, que eu vim ver 9 anos depois, né? Então a gente perdeu toda essa infância junta, né? Então foi um livro, assim, que eu adorei escrever, porque a gente não tinha noção como o interior era tão cruel, assim, em questão de assistência pública, né? Então, era muito difícil você ver uma pessoa morrendo sem ter recurso algum. Então, tanto que as minhas irmãs nem gostam de ler o livro, né? Quero sofrer de novo, mas a gente tem que contar nossa história, né? Então, foi isso. Então, esse livro foi as pessoas me pedem mas eu quero saber como é que está esse povo hoje, né? Mas eu não sei se um dia eu ainda retomo essa história, mas é isso. Então tem essa parte boa também da cultura, do lugar, né? Das celebrações, das festividades, como as pessoas viviam, como é que era a Semana Santa naquela época, que era algo assim muito sagrado, muito que as pessoas realmente guardavam a semana quase toda. Então a gente tinha toda as celebrações culturais, tipo o Dia de Reis, né, era muito bonito, aquelas pessoas de casa em casa cantando, fazendo aquelas performances, era muito interessante. Tinha outras culturas, outras, né, festividades, como dança de São Gonçalo, então era muito bom. O interior era muito interessante naquela época, tinha muitas coisas. Hoje já se descaracterizou. Então hoje eu vou lá para o meu interior, já é a televisão, o celular, as pessoas já estão com o celular na mão o tempo todo, parece que você está aqui, né? Antes você chegava nas casas, a pessoa vinha logo com café, hoje não, é refrigerante. Verdade. Eu lembro que no interior tinha aquela cultura muito assim de
as pessoas irem na casa umas das outras, e aí quando uma visita chegava na sua casa, você tinha que oferecer alguma coisa para aquela pessoa, e uma coisa que me marcava muito, assim, que eu até me incomodava, porque eu era muito tímida na época, né? Eu era aquela criança, aquela adolescente, que eu me escondia das pessoas. E aí tinha uma tradição muito forte que era assim, quando a pessoa chegava na casa, a dona da casa, tinha aquela obrigação de sair mostrando a casa para a pessoa. Não sei se tinha isso, mas assim, isso na minha casa, nossa, chegou uma visita, era obrigação de sair mostrando, apresentando a casa. E eu ficava assim, muito incomodada, porque eu queria um cantinho para me esconder e a minha mãe saía mostrando tudo, né? Então, mas hoje realmente já está muito diferente, isso assim, o interior realmente está muito parecido já com as capitais, a internet, eu acho que acabou muitas coisas assim, mas a gente guarda na memória ainda muitas lembranças, né, do tempo da nossa família. E aí, Lucimar, eu li o teu livro, né, Histórias que Vivemos para Contar, enquanto eu lia, eu também me identifiquei com muitas coisas, né, brincadeiras das crianças ali no quintal, nas árvores, etc. Mas o livro, ele mostra, assim, que você foi uma das pessoas da sua família que teve uma realidade mudada, transformada, né, a partir do estudo, da educação, né, você foi uma das pessoas da sua família que conseguiu estudar e que conseguiu, de certa forma, mudar a sua realidade. E aí eu queria que você dissesse para a gente, assim, como foi, né, assim, que você conseguiu ter acesso realmente à leitura, ao estudo, a esse contato realmente com o conhecimento, né, e como foi a importância disso realmente para a tua vida? Certo. Então, quando eu vim morar em Fortaleza, eu vim morar na casa de uma tia, e ela dizia assim, olha, você pode estudar, você tem que fazer as coisas de casa, mas você pode estudar. E eu morava lá no Montese e eu conhecia a biblioteca circulante, que era uma Kombi, eu acho, que vinha de 15 em 15 dias, que ela trazia os livros e a gente pegava, podia pegar 2, e com 15 dias devolvia, né? Então isso para mim era o máximo, né? Porque até então eu não tinha tido contato com a literatura. Eu vim do interior, eu li, acho que eu lia, escrevia, mas não tinha tido contato com um livro de literatura assim. E foi ali que eu me encantei, né, com a literatura, fui conhecendo, fui lendo, assim, tudo. Porque qualquer coisa que eu pegava, eu ia lendo. Não tinha, né, eu nem sabia o que. Fui lendo e eu me encantava, e eu chorava, e eu sofria, né, e eu me lembro que um dia eu peguei um livro do escritor americano, Sidney Sheldon. E eu chorava tanto no final desse livro que parece que alguém estava me matando, né? Então eu sempre fui essa pessoa de sofrer com os personagens, e de me aliviar quando via aquela virada, que nossa senhora, quando vinha uma virada, eu achava assim, o escritor, a pessoa mais inteligente do mundo. Como é que esse cara pensou isso? E fui crescendo, né? E fui lendo, assim, depois eu fui morar na casa de outra pessoa, e lá tinha muitos livros, assim, de literatura americana, e eu fui lendo, qualquer coisa que eu achava, eu ia lendo, né, e eu me lembro que ainda adolescente eu li O Morro dos Ventos Uivantes, e aquilo foi eu amo esse livro. Né? Nunca esqueci desse livro, e fui lendo outras coisas, e entrava nos autores brasileiros, então o Para Gostar de Ler, aquela série, né, que era muito boa, né, que está na memória de todo mundo na nossa idade, o Para Gostar de Ler, aquela série de ouro, que a gente tinha todos aqueles, né, isso foi me ajudando muito, e assim, para mim estudar era algo muito importante, sempre eu achei que o estudo era tudo, e eu trabalhava e estudava, sempre trabalhei e estudei, sempre trabalhei à noite. Aliás, eu estudei à noite, né, e às vezes eu estava longe de casa, mas eu nunca perdia meu foco. E fui fazendo, e quando a gente vem do interior, né, o estudo é meio fragmentado, aquela coisa, e fui, né, e até chegar na idade adulta, fiz uma faculdade, e não me encontrei naquele primeiro curso, né, que foi pedagogia, não me encontrei naquele curso, apesar de ser um curso muito rico, mas a realidade do trabalho não era o que eu queria, né.
Aí eu fui para letras. Aí quando foi nas letras foi que eu viajei. O inglês foi tudo para mim, né? Foi quando eu me encontrei a literatura inglesa. E aí, por conta da literatura inglesa, que foi a minha paixão maior, eu comecei a viajar para os lugares que os meus autores moraram, viveram. E eu fui para Avon, na Inglaterra, fui para a Irlanda, conhecer a cidade de James Joyce, né? E foi na educação que eu me encontrei. Eu sou professora da escola pública, e é assim, o lugar onde eu amo estar. Porque eu acho que eu não seria feliz em qualquer outra profissão, porque eu acho que eu não iria para qualquer lugar que eu olho, eu não seria feliz assim, como eu sou feliz na educação. É assim, você vive naquele caos, mas é um caos assim, cheio de vida, cheio de energia, cheio de sonho, né? Então, eu sou muito feliz na educação, eu amo meus alunos, assim, fico muito feliz quando eu encontro eles anos depois e eles vêm me contar as conquistas, né? Então, nem tudo é flores, porque já perdi muitos alunos, né? Mas quando eu vejo um se sobressair na vida, e eu acho que fico muito feliz. E às vezes eu convivi com meninos no 2012, por exemplo, né? A gente já está com quantos anos depois? E eles sempre me procuram para contar as conquistas. E eu fico muito feliz quando eu vejo esse crescimento deles, né? Eu então, acho que assim, é muito gratificante, assim, quando você encontra pessoas que em algum momento passaram na sua vida e às vezes você não tem noção do quanto você foi importante na vida das pessoas. Eu lembro que recentemente, eu acho que umas 2 semanas atrás, eu postei uma foto nos meus stories. E aí, quando eu fui abrir meu direct, tinha lá uma mãe de uma das minhas alunas, do tempo que eu tinha uma escolinha de natação no interior, né? Eu acho que foi sobre o livro Felícia que eu tinha postado. E aí, ela foi no direct e disse assim, a Priscila ainda tem esse livro até hoje, ela guarda com todo carinho, porque ela disse que você foi a melhor professora que ela teve até hoje, né? Então, assim, eu me senti tão feliz nesse dia, então a gente tem noção do quanto a gente contribui para a vida das pessoas, né? Às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo não está valendo de nada, ninguém está vendo, né? E aí, de repente, você encontra esses recortes, assim, de pessoas que dizem, olha, foi importante aquilo que você fez, né? Eu queria te perguntar também, Lucimar, como foi que você descobriu, quando foi que você se descobriu também, você já contou para a gente como foi que você descobriu a leitura, e como essa leitura influenciou aí o seu gosto pelo estudo, pela formação, pelo ensino, né, também. Mas aí eu queria que você falasse agora em qual momento da sua vida você descobriu a escrita, né, porque você é uma pessoa que já tem várias coisas escritas, você já tem esse livro que é autoral, você tem participação em diversas antologias, inclusive você participou do volume 1 do Elas Podem, participou do volume 2, né, você tem também Ouça Esse Corpo, que é um outro livro também que você tem em escrita com outras autoras, e você está agora também terminando um outro romance seu, que inclusive estou lendo esse romance, eu privilegiei antes de todo mundo, né? E aí eu queria saber, assim, quando foi que a escrita apareceu na sua vida? Foi na verdade, em 2020. Eu comecei, né, a escrever o História que Vemos para Contar, e a minha segunda publicação, aliás, a primeira publicação foi um e-book com o Wilson Júnior, né? Quando eu conheci o Wilson Júnior, foi um curso e a gente publicou uma antologiazinha, um conto. E depois a minha segunda publicação foi o conto que eu fiz para o primeiro Elas Podem, né? Volume 1, que a gente estava na pandemia e era aquela coisa da gente ver nas notícias do aumento da violência doméstica, né? E foi aí que eu escrevi aquele conto do Elas Podem 1. E aí continuei, depois veio a publicação em 2021 do História que Vemos para Contar,
E aí, depois daí, eu comecei com um grupo com as meninas, e aí a gente escreveu juntas o Ouça Esse Corpo. Depois participei do Elas Podem 2, volume 2, né? Participei de outro concurso que foi com a Literatura Mínima, que foi um livro que está no Amazon, que foi esse livro, a gente doou os direitos para uma ONG, né, que tem uma ajuda as pessoas, e muitos outros vieram, né, contigo também teve o Marcas, né, que eu tenho um conto aqui do Marcas, né, gosto muito desse conto. Depois eu participei com o pessoal da ACE cearense, os 17 anos da ACE, e muitos e-books, a gente fez muitos e-books com distribuição gratuita, que eu faço com o pessoal do Literatura Mínima, que é um grupo que tem no Instagram, e a gente está sempre fazendo e-books, né, assim, datas comemorativas, e esses e-books são distribuídos gratuitamente. A gente fez um no Dia das Crianças, e eu fiquei sabendo que uma professora da UES estava fazendo um projeto, estava desenvolvendo um projeto com esse e-book que a gente fez para criança, numa escola na Maraponga, com crianças autistas, porque eram microcontos, né? Então, ela estava experimentando, fazendo um trabalho com alunos autistas, por ser, né, textos curtos, né? Uhum. E assim, a gente começa a escrever e uma coisa puxa a outra e vai nascendo outro, né? Outro trabalho, vai nascendo outro trabalho, e aí você está vendo aí o Bem-Avenida, que é um livro que, né, que acontece na América do Sul, né, um personagem que vai viajando aí, e eu já estou trabalhando no próximo. Olha! Porque antes que esfrie, né, porque às vezes você tem livros que de um para o outro você tem assim um certo luto, né, parece que você não consegue, e foi quando eu tive, acho que do Ouça Esse Corpo, quando eu não conseguia mais fazer nada, parece que eu demorei um tempo para poder começar. E aí, Frâncio, uma coisa que eu também, uma característica minha, é gostar de viajar. Tipo assim, eu estou escrevendo uma coisa, eu quero escrever, então eu quero sentir o lugar. Então, o Bem-Avenida, eu viajei por quase todos aqueles lugares, né? Para poder sentir. Primeiro eu quero sentir, quero conhecer, porque é ruim você começar a escrever assim, né? Sem você ter aqueles sentimentos do lugar, das pessoas, né? Como são as pessoas, né? Então eu gosto dessa coisa. O Bem-Avenida, eu viajei, eu comi o que a personagem comeu, né? Para ver como era. Andei por alguns lugares, quase todos. Então eu gosto de conhecer o lugar, de escrever, mas tendo propriedade do que eu estou dizendo, mesmo que tenha alguma coisa que não seja ficção, mas que tenha aquela, né, aquela verossimilhança. É bacana, eu também gosto muito de fazer pesquisas, né, quando eu estou escrevendo livro. Eu lembro que quando eu escrevi 5 Minutos, que é um livro que tem personagens alemães, né, e aí eu pesquisei muito sobre a cultura, sobre algumas tradições, alguns costumes, algumas palavras, né, e tal, tudo isso para colocar no livro. Eu não fui para a Alemanha, mas assim, eu passei, eu lembro que na época a gente não tinha ainda, por exemplo, ChatGPT, né, porque hoje se eu colocasse no ChatGPT, aí ele me entregava tudo em 2 minutos, 2 segundos. Mas na época não tinha o ChatGPT, então eu passei ali acho que uns 2 meses só de pesquisa, né? Mergulhando ali para eu poder realmente retratar de forma que fosse verossímil. Eu lembro que o meu primeiro romance também, que foi 15 Dias para Viver, eu também fiz um laboratório, né, porque assim, a história, ela começa ali, uma história de paixão entre a personagem e um cara que ela conhece numa sala de bate-papo, e na época estava muito forte aquela coisa das salas de bate-papo UOL.
E aí eu entrei realmente na sala de bate-papo, eu lembro que eu passei uns 2 meses, assim, entrando, né, para ver como era que as pessoas conversavam ali, o que acontecia ali dentro, realmente para trazer esse clima para dentro do livro, né. Então eu acho, assim, de uma importância extraordinária, assim, importantíssima você trazer isso para dentro das histórias que a gente escreve, né. E aí, eu gostaria agora de fazer só uma parada aqui para ler um dos seus contos que está aqui no Ouça Esse Corpo, que é um conto que eu acho muito legal, aliás, é um microconto, né? Ele é um livro de contos. E eu gosto desse aqui, que é Zelos. Ele diz assim: lavadeira profissional e mãe solteira. Conhecia todo mundo na cidade. Passava o dia na lavanderia pública, mas quando chegava em casa, queria ver as tarefas da escola dos 4 filhos, que com sacrifício mantinha na escola. Não se contentava com respostas curtas nos cadernos, queria ver página cheia. Comandava aquela família com mãos de ferro, rédeas curtas, sabia os perigos que rondavam seus filhos naquela comunidade. Se é pobre, tem que estudar para ser gente na vida. Repetia isso todo dia enquanto olhava nossos cadernos. Apenas aos 12 anos, eu descobri que minha mãe era analfabeta. Eu acho esse conto muito forte, né? Você diz muita coisa em poucas linhas. E aí eu queria saber se esse conto teve alguma influência realmente com a sua história de vida, né? Ou se foi realmente uma coisa totalmente fictícia. Tem, porque eu sou aquela pessoa, né, que acredito na educação, né, por isso sou professora, né, sou tão vibradora, mas aí, uma vez eu estava viajando, e tinha uma moça do meu lado, uma moça negra, mais ou menos assim, de uns 30 e poucos anos, aí ela estava tão feliz que ela me contou, ela disse, ela era uma representante de laboratório, né, e ela me contou que quando você está feliz, você quer dividir com os outros, né? Importante que seja um estranho. Aí ela me contou que estava indo para a Alemanha, porque ela tinha ganhado uma viagem do laboratório. E aí ela dava toda essa, e ela falou da mãe, que a educação, né, por conta dela ter estudado, dela ter chegado, ela chegou onde ela chegou, e mesmo ela sendo negra, passando pela dificuldade que passou. E aí ela me contou essa história, que a mãe dela fazia essa pressão toda para fazer a dever de casa, e quando ela estava na adolescência, ela descobriu que a mãe dela era analfabeta, né? Então ela entendeu como, mesmo sendo uma pessoa, né, analfabeta, ela achava que não queria aquilo para os filhos dela, né? Que só através da educação eles iam vencer. E eu achei aquilo muito bonito. Aí isso foi anos depois eu escrevi esse conto, pensando nessa moça. Legal. Eu também tenho, eu acho tão interessante, assim, eu acho que quem escreve, a gente eu pelo menos me sinto assim, eu me sinto às vezes como uma espiã, porque assim, eu gosto muito de escrever sobre o cotidiano, a minha escrita é muito sobre o contemporâneo mesmo e tal. E eu confesso, assim, que eu observo muito, eu estou num lugar, eu observo, às vezes, assim, o cenário, às vezes é uma pessoa que está tendo um certo trejeito, às vezes é um jeito da pessoa falar, às vezes é uma roupa, às vezes é um acontecimento, e eu trago muito isso para dentro dos meus livros, então eu sempre costumo dizer assim, pode ser que você esteja em um dos meus livros e você nem saiba. Então, eu acho que é muito isso, assim, do que a gente escuta, do que a gente vê, do que a gente vive, né? Eu costumo dizer que eu acredito, assim, que todo livro, ele é autobiográfico, porque você, não tem como você não colocar as suas vivências, os seus valores, os seus pensamentos, ou os seus sonhos, ou as suas expectativas dentro daquilo que você escreve, né? Então, eu costumo dizer isso. E aí, a gente está falando muito sobre essa coisa de educação, que é muito o seu universo, né? E eu também sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de estudar. Então, assim, na minha família, dos meus 7 irmãos, eu sou a única que tem uma graduação, né? Então, para mim, sempre foi muito importante essa coisa do estudo, do conhecimento.
E hoje a gente vive numa época em que a gente escuta muito, especialmente nas redes sociais, na internet, muita coisa assim que as pessoas dizem assim, não precisa fazer faculdade, né? Hoje você não precisa mais fazer faculdade, hoje você pode ter sucesso, prosperidade de outras formas, e realmente, mas eu vejo assim que o universo acadêmico, o conhecimento, a faculdade, o estudo, ele não tem só eu acho que não é só sobre ter uma profissão, não é só sobre ter um conhecimento acadêmico. E ganhar dinheiro, né, também. Eu acho que é sobre... eu acho que quando você passa por uma faculdade, você não sai a mesma pessoa. Exatamente. Não sai a mesma pessoa, não é só sobre uma profissão, é sobre um universo que se abre ali para você, entendeu? Então, assim, eu senti muito isso quando eu fiz a minha graduação. E esse ano, eu senti vontade de voltar para o ambiente acadêmico, né? E aí eu disse, esse ano eu vou fazer Enem. Aí fiz o Enem, e ontem eu fiz a minha inscrição no SISU, para tentar realizar um sonho também que já é antigo, porque, assim, além da literatura, eu tenho paixão por várias outras artes, né? E uma delas é cinema. Aí eu fiz a minha inscrição ontem para o curso de cinema e audiovisual aqui da UFC, do Pará. Coisa boa. E na ansiedade, né? Vai que eu entro. Né? Exatamente. Parabéns, viu? Tô torcendo por você. Assim, eu disse assim, eu vou fazer, não é nem porque eu queira ser cineasta, é mais uma questão de eu quero voltar para o ambiente acadêmico, ter essa experiência com o povo, me divertir ali, porque assim, eu disse assim, eu não quero nada, eu não quero nenhum curso, eu quero uma coisa que seja ligada à arte, eu quero me divertir, né? Eu estou nessa expectativa. Então, assim, eu queria que você deixasse a sua mensagem agora, em relação a isso, né, assim, como é que você vê realmente a importância de você estar sempre buscando, né, aprender. Eu acho que a gente tem uma frase que eu vi há muitos anos atrás, que eu não lembro de quem que dizia mais ou menos assim, você não morre quando você para de respirar, você morre quando você deixa de aprender. Então, eu acho que essa coisa de você todo dia aprender uma coisa nova, acho que é isso que nos mantém vivos, sabe? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você pensa a respeito disso. Eu, assim, aprender para mim você estar se renovando, né? Então, é muito importante você estar querendo buscar coisas novas. E aprender nunca é demais, né? Você pode não utilizar no momento, mas vai ter um momento que você vai usar aquele conhecimento. E às vezes, mesmo quando você está aprendendo coisas que não são tão úteis, mas aquilo vai, eu acho que expandindo, né, o seu universo. Então, a educação, para mim, transforma, e eu não vejo, assim, na minha concepção, sei que existem outras, mas as transformações, elas vêm por meio da educação, né? Então, eu acho que se a gente tivesse, eu estava observando ontem, um assunto sobre a questão da justiça, e eu falei assim, para você ver como o Brasil se faz as coisas ao contrário, a educação não tem valor, né? O profissional da educação ganha tão pouco, enquanto que um que pune, um que está do outro lado punindo, é o que é valorizado, né? Então é assim, mas para mim a educação é a porta, né? Sim. Para todas as transformações. E aí a gente vem para a questão da leitura, que a gente sabe que o Brasil é um país, né, que comparado a outros países, é um país que ainda tem a leitura como com um índice muito baixo, né, a maioria das pessoas ainda não tem esse hábito de leitura, ler parece que é uma coisa sem importância, e aí a gente vai para um outro extremo também, que é, muitas vezes, o não acesso. Então, a gente sabe que muitas pessoas realmente não têm acesso a livros, né, a gente tem uma deficiência muito grande de bibliotecas, às vezes as bibliotecas das escolas são precárias, não tem, às vezes, o ambiente, às vezes, não é agradável, o acervo não é interessante, não é suficiente. Aí a gente vê várias problemáticas também em relação à formação de leitores, né?
E aí eu queria que você, como escritora, como leitora, como professora, né, falasse como é que você vê esse cenário e como é que você visualiza esperança para esse cenário no Brasil. Eu percebo que o acesso realmente é precário. Os livros, a gente percebe que as livrarias não são tão, os preços não são tão acessíveis, né? A gente observa, às vezes você quer um livrozinho, 80, 90, e vocês, poxa, né? Não é todo mundo que pode comprar, mas eu acredito que por conta, né, da tecnologia, dos e-books, né, a gente possa ter dias melhores, né, as pessoas possam se sentir mais motivadas a partir de pequenas coisas e passarem a ler, porque é importante, é necessário, né, então a gente tem que entender que se a gente não lê, a gente é passado para trás, né, e às vezes a gente vive observa nossos alunos assim, muito imediatista, né, ninguém quer parar, tem que ser aquelas pequenas coisas, né, mas a gente tem que ter esperança de que as coisas vão melhorar, de que os autores vão ter mais um suporte, né, do poder público, da gente ter acesso a editais, essas coisas. E é isso, só resta a esperança, né, de que as coisas passem, né, a serem melhores, que mais oportunidade venham, mais programas de leitura apareçam, né. Eu acho que falta, na minha opinião, faltam, acho que, políticas públicas mesmo, eu acho assim que a gente hoje vive com tantos estímulos, né, as pessoas vivem praticamente com o celular na mão, o celular ele se tornou uma extensão do corpo das pessoas, e é muito mais fácil, né, você tá ali rolando a tela de uma rede social, assistindo um vídeo, do que você pegar um livro para se concentrar ali naquela leitura. Então eu vejo assim que precisaria haver, eu acho que uma remodelagem das bibliotecas, sabe? Eu acho que o ambiente das bibliotecas precisaria ser mais atrativo. A gente já vê algumas bibliotecas realmente tendo ali programações diversificadas, né, mudando e tal, mas eu acho que ainda tem muito, assim, para esse ambiente se tornar atrativo. E aí eu acho que né, precisa haver políticas públicas também para que esse livro chegue nas pessoas, né, porque como você falou, tem muita gente que, assim, é fora da realidade daquela pessoa investir R$80 em um livro, a gente sabe disso, a gente precisa de políticas públicas relacionadas a isso, mas eu vejo, assim, também com uma certa esperança. Por um lado, a gente vê as redes sociais que trazem uma série de coisas questionáveis, mas, por outro lado, a gente vê também as próprias redes sociais sendo hoje acho que é uma ferramenta de incentivo também à leitura, né? A gente vê muitos criadores de conteúdo literário, muitas pessoas falando de livros nas redes sociais, e eu acho que isso é um ponto positivo, né? Então, a gente vive sempre, assim, nessa esperança de que virão dias melhores, e para a gente que gosta de ler e de escrever, essa esperança não pode morrer, né? Eu fui uma criança, aliás, que eu sempre digo, assim, que eu hoje sou leitora e escritora por conta da biblioteca da minha escola. Eu lembro de uma salinha pequena, era bem pequenininho, tinha umas estantes, assim, mas era o meu lugar, assim, que eu ficava esperando ansiosamente pela hora do intervalo para eu correr para a biblioteca. Então, eu morava lá dentro da biblioteca, né? Aí eu queria saber, Lucimar, se você teve também influência de alguma biblioteca da escola, se você tem alguma lembrança, assim, de alguma coisa que te reporte a esse momento da tua adolescência ou infância. Não, assim, da escola não. Na verdade, como eu fui sempre uma aluna da noite, né? E
A minha memória, assim, de biblioteca é essa circulante, né, que era que realmente eu tinha acesso, porque na escola não lembro muito dessa questão mas em casa eu estava sempre sentada num canto com o livro na mão, sempre eu tinha essa lembrança de mim. E hoje eu continuo do mesmo jeito. Se eu estiver em casa, eu estou sempre em algum canto, rodeada de livro. Onde eu estou rodeada de livro, para um lado, para o outro. Às vezes, para onde eu vou, eu levo um livro, mesmo que eu não leia, mas vai na bolsa. Então, eu sou essa pessoa dependente de livros até hoje. Então, os livros são sempre meus melhores amigos, aquelas que eu não falo para ninguém, só falo para eles. Estou ali, dividindo, né, minhas angústias, meus sonhos, minhas coisas. E é isso. Bom, a gente já está aqui encaminhando para o final do nosso chá com livros. A gente passaria aqui, eu acho que muito tempo conversando, né? Sobre livros. É um assunto que não se esgota para quem gosta de livros, mas aí eu queria saber, Lucimar, se tem algum escritor, escritora que é o seu preferido ou a sua preferida, ou aquele escritor ou escritora que de alguma forma te influenciou a ler ou a escrever. Então fala aí pra gente quais são as suas influências literárias, que a gente tem curiosidade de saber. Acho que na adolescência, eu acho que o escritor que eu mais li, assim, foi Machado de Assis. Sempre gostei muito de ler, mesmo que fosse uma leitura, né, às vezes mais difícil, mas sempre li. E gosto ainda hoje. Machado, ele não envelheceu, né? Então você observa que a escrita de Machado não envelheceu, enquanto que outros autores, né, envelheceu. E eu gosto muito. Adoro Machado de Assis. Gosto muito, né, do Machado de Assis, porque ele consegue tantos outros, né, como o livro Vida Seca, que eu já falei, que também é um livro que, nossa senhora, eu adoro, né, parece que me identifico demais. E deixa eu te mostrar um aqui de literatura americana que eu gosto muito, que você já leu? Frankenstein? Não, é o Fahrenheit. Fahrenheit. Eu amo esse livro porque ele é muito inteligente, né? Ele fala, né, de uma distopia, né? Que onde ainda não li esse. Ele é maravilhoso, Franci. Ele fala, né, que onde o bombeiro não apaga fogo, ele queima livros. Então esse livro é show. Amo esse livro. Então esses livros, essas pessoas assim, tanto eu leio autores brasileiros, como eu leio autores de fora, né? E da atualidade, eu acho que Socorro Racioli, né, que também, às vezes, eu gostaria de escrever assim como ela, uma escrita mais, né, mais curta, com frases mais curtas, né, mas... Então, são essas pessoas da atualidade que eu também gosto, Socorro, né, Aline Bey também tem uma escrita, né, sucinta e pesada. Uhum. E assim, a gente vai lendo e tem horas que você vai querendo, né? Gosta e vai querendo se inspirar naquela pessoa. Sim. E assim a gente vai, né? Tentando construir, né? A nossa voz. E assim, você tem algum livro que você diz assim, esse é o livro da minha vida? Eu tenho um livro que, assim, eu vejo poucas pessoas falando dele. Aliás, eu tenho 3, mas um tá lá no top 1 há um tempão, ele nunca saiu lá. Eu vejo poucas pessoas falando dele, mas foi um livro, assim, que eu gostaria de esquecer tudo para poder ler de novo e ter a mesma sensação, né, que é A Menina que Roubava Livros. Eu acho esse livro, eu acho ele fenomenal, assim. É um livro muito triste, é um livro pesado, é um livro dramático, mas, assim, eu sou dramática por natureza, adoro dramas, então eu amo esse livro. É um livro, assim, que sempre que alguém me pergunta qual é o seu livro preferido, eu cito esse. E aí eu queria saber se você tem algum livro preferido da vida. Tenho. E um dos livros, assim, que me impactou muito é A Cinza de Ângela. É uma história... É uma história... É um autor islandês. É uma história muito, muito, muito dura. Mas
Às vezes a gente, nessas histórias assim, tristes, que vai você chorar, são aquelas, né, que lhe Sim, marca, né? verdade. Então é um livro espetacular também, A Cinza de Ângela. Muito Pena bom. aí. Agora, para encerrar, eu sempre gosto de fazer uma brincadeirinha que é bate e volta. É tipo assim, eu te falo uma palavra e você responde, faço uma pergunta e você responde com a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Tá bom. Então, bora lá. Uma cor, Azul. uma palavra, Paz. um sonho, Hum, eu acho que é viver num mundo sem violência. uma música. Bandolins, do Oswaldo Montenegro. Muito bom. Uma comida, Acho que tá pior. uma coisa que você não gosta, Eu acho que de falsidade. e uma coisa que você ama, Viajar. uma coisa que te irrita, Eu acho que pessoas snob. E agora, Lucimar, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, deixa aí a sua mensagem para quem está ouvindo, assistindo o nosso programa. Olha, eu acho que a vida, gente, a vida, ela não segue em linha reta, né? A vida, ela é feita de aprendizados, de pausas, de erros e de recomeço. Muito bom. Lucimar, foi um prazer imenso conversar com você. Obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui no nosso Chá com Livros. Com certeza teremos outros bate-papos aqui como esse, porque é um programa que vai se renovando a cada mês, a cada ano, e eu tenho certeza Sim. que a gente vai ter outros bate-papos aqui, né? E é isso, para você que está assistindo o nosso programa também, muito obrigada por estar aqui com a gente. Fica o convite também para você que é escritora, para você que é leitora, quer participar também do Chá com Livros, então conversa com a gente, fala com a gente e vem agendar aqui a sua participação também no Chá com Livros, que vai ser um prazer imenso receber vocês. Esse foi o programa de hoje, a gente se vê no próximo Chá com Livros.